Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco sobre o cinema. Contando um pouco sobre o cinema pra ir, né? Pra ir colocar na minha playlist de cinema do meu canal. Então vamos para o vídeo. Considerado a sétima arte, muito mais jovem do que outras, o cinema nasceu na virada do século X e X para o XX. Que eu não sei isso daqui, tá? Pouco depois da fotografia, segundo seus desenvolvimentos tecnológicos. Nas imagens mudas em preto e branco, nas salas de produção de injeção na década de 1920, até os episódios de séries vistos em streaming em pequenos smartphones dentro de uma linguagem de dona de casa nos anos 2020. A linguagem audiovisual se tornou uma das mais populares do mundo, atravessando fronteiras entre entretenimento e obra artística. Atualmente, com uma das redes sociais, já é uma das mais importantes formas de expressão em sociedade. A invenção do cinema. Conta-se que quando a chegada de um trem na estação foi exibido, em 1995, o público se protegeu sob as cadeiras ante a imagem do trem que se movimentava em sua direção, como se houvesse risco de um acidente real. O filme, composto por uma única sequência de 50 segundos de imagens em um único plano, é um dos primeiros exercícios cinematográficos da história. Inventor de tecnologias que mudaram a vida em sociedade, como a lâmpada incandescente, o estadunidense Thomas Edison criou, em 1987, o cinetoscópio, uma caixa com orifício pelo qual o observador por vez poderia ver, através de uma lupa, imagens e movimento. Essa invenção chegou à França em 1994 e despertou o interesse do pintor e fotógrafo Antoine Lumière. Um dos artistas mais importantes do surrealismo foi o cineasta espanhol Luis Buñuel. Seus filmes trabalham com elementos e situações nonsense, que significa sem sentido, como em O Anjo Exterminador, um jantar sem fim no qual os aristocratas nunca conseguem ir embora, mesmo sem saber o porquê. Representante do expressionismo alemão, um dos movimentos artísticos mais importantes do cinema mudo, o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, dirigido por Robert Vine, provocou choque no público pelo modo como distorcia as imagens, causando estranhamento. 3 pintores produziram cenários expressionistas para o filme. Uma curiosidade sobre esse filme é que ele era da Segunda Guerra Mundial, que muitos filmes do expressionismo alemão foram feitos durante a Segunda Guerra Mundial, que daí, como vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial foi um período muito crítico, teve muita crise, e o cinema e a Alemanha não conseguia exportar filmes estrangeiros. Então a Alemanha teve que se virar com o que ela tinha ali. E quando você sai de uma guerra, o país está em crise. Tem crise econômica, um monte de coisa. Daí eles pensaram que eles podiam fazer filmes criticando a forma de política que estava acontecendo, e aí surgiu o expressionismo alemão. Claro que tem muito mais coisa do expressionismo alemão, mas o expressionismo alemão eu vou deixar para outro vídeo.
Ele vislumbrou suas possibilidades comerciais. Encomendou aos filhos Auguste e Louis Lumière um estudo de projeção de imagens em tela grande destinado ao público. Em 1895, eles patentearam o cinematógrafo e promoveram a primeira projeção pública de cinema, no dia 28 de dezembro, no Salão Grand Café. O filme era A Chegada de um Trem em Estação, de 1995. Considerada a primeira ficção científica do cinema, Viagem à Lua, do produtor Georges Méliès, foi feita em preto e branco e recebeu uma versão colorizada à mão. Méliès criou centenas de filmes com efeitos de ilusão inovadores. Viagem à Lua é um filme de 1902. E Georges Méliès trabalhava muito com o ilusionismo dos filmes, trucagem, coisas de mágica. E, ele pintava quadro a quadro os filmes dele. Daí, ele inventou, você pegar uma pessoa e fazer uma técnica de edição, que na época não tinha nada de edição. Na época, não sei como é que eles fazem isso, mas ele pegou um take de um filme dele e daí a máquina fotográfica, o cinematógrafo que eles estavam usando travou no meio da filmagem. E daí quando ele foi ver a filmagem, tinha uma pessoa aqui, daí deu um corte, e aí foi pra uma coisa totalmente aleatória do que ele tava imaginando. Ele também colocava duas cabeças, em uma, ele cortava as cabeças, não cortava literalmente, mas ele fazia truques de edição, que, tinha uma cabeça que ele tirava a própria cabeça, assim, colocava. Em Um Homem de Tétis, tem um filme dele que se chama Um Homem de Tétis, eu acho que é esse o nome do filme, que ele está comandando um musical, onde ele pega a cabeça dele e coloca assim, ele pega a cabeça dele, ele tira a cabeça dele e coloca naquelas cordinhas de música, das partituras, e ele começa a ir uma orquestra com as cabeças dele cantando, é muito legal. Só que, lembrando que não tem som, porque é um filme de 1902, então nessa época os filmes eram todos mudos. Geralmente nessa época tinha um pianista ou alguma coisa, ou um musiquinho que ficava tocando ali, alguma coisa. E geralmente eles tocavam que dava na telha pra eles, que daí eles viam o papel do filme, que daí eles viam o papel do filme. Espera um pouco. Daí eles viam o papel do filme, e daí eles diziam, essa música combina com tal música, esse filme combina com tal música, vou lá, e ele tocava. Daí tinha alguns filmes que eram com músicas mais específicas, que as pessoas já pediam, que os cineastas já pediam músicas específicas para os filmes. Então agora eu vou ir para uma outra parte da história do cinema, ainda nesse vídeo. Eu não sei se vai ficar muito longo, talvez fique muito longo por causa de todas as etapas do cinema, mas tudo bem. Ilusão de movimento. O cinema, então, foi inventado primeiramente como uma técnica de sequenciamento de imagens derivada da fotografia, que permitiu à câmera filmadora captar vários fotogramas ou quadros por segundo, criando a ilusão de imagem em movimento. Em 1922, essa velocidade foi padronizada em 24 quadros por segundo, o suficiente para que nossos olhos não percebam os saltos entre um quadro e o outro. Isso se deve a um efeito chamado de persistência da visão, pelo qual o olho humano retém uma imagem por alguns décimos de segundos.
imagens mudas. Nas 3 primeiras décadas, vigorou o cinema mudo, feito sem captação de som, embora as exibições em teatros fossem feitas frequentemente acompanhadas de música ao vivo, executada por uma orquestra ou um pianista, e ocasionalmente da leitura de diálogos ao vivo, como eu falei anteriormente. E frequentemente nesses filmes tinha que ter uma pessoa explicando o que estava acontecendo na cena. Tipo, tinha uma pessoa com papel, e ela ficava lá com o microfoninho explicando o que estava acontecendo na tela. Se a gente olhar hoje, parece que, nossa, porque ficar explicando as coisas que acontecem num filme? As pessoas estão vendo, mas na época era inovador, era algo novo, né? As pessoas não entendiam muito. Daí agora, voltando. Nesse período, destacou-se o ator e diretor Charlie Chaplin, com seu personagem conhecido como Carlitos no Brasil. Eu tenho um DVD do Charlie Chaplin que eu vou mostrar aqui, só que no texto já vai estar explicando, já vai estar o filme dele que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou parar aqui o vídeo e vou pegar o DVD para eu ir mostrar para vocês, ok? Agora voltando, nesse período destacou-se o ator e diretor Charles Chaplin, com seu personagem conhecido como Carlitos no Brasil. No fim dos anos 1920, o cinema sonoro foi inventado. Embora muitos cineastas preferiram continuar a produzir obras mudas, que também por suas características estéticas que envolviam grande expressividade nos atores, e também por causa das questões de lucro, que produzir um filme falado nessa época você gastava muito dinheiro. Daí tinha alguns cineastas que optaram por fazer filmes mudos ainda nessa época que tinha filmes falados. Daí continuaram a produzir obras mudas por suas características estéticas que envolviam grande expressividade nos atores. Chaplin foi um deles, que só em 1936 fez seu primeiro filme sonoro, a obra Tempos Modernos, que eu tenho o DVD aqui, é muito bom. Esse DVD. Eu vou falar um pouco sobre o DVD do Chaplin, que eu tenho a versão DVD dele, desse DVD aqui, espera, um dos mais alegres e leves filmes de Chaplin. O Homem contra a Máquina. Não se trata de nenhum filme futurista de ficção científica, mas sim de uma das maiores obras do lendário Charlie Chaplin. Eleito em 1998 para o top 100 de todos os tempos do American Film Institute, Tempos Modernos é um clássico da comédia. O vagabundo sofre gato e sapato dentro de uma fábrica repleta de geringonças como um comedor para funcionários, que promete diminuir para apenas 15 minutos o horário do almoço. Demitido da fábrica, ele acaba encontrando uma moradora de rua, interpretada pela atriz Paulette Goddard. Não sei se esse é o nome dela, não sei se é assim que se pronuncia, mas e com ela decide procurar como felicidade e dinheiro. Mas o que ele acaba encontrando mesmo são desventuras como um vigia noturno sobre patins, um hilário garçom cantante de música sem sentido, como presidiário e muito mais. Então isso daqui é ele que faz. Agora voltando a falar do Méliès,
Diferentemente dos primeiros cineastas, Georges Méliès não tinha apenas conhecimentos de cunho mais técnico, mas possuía também experiência no campo artístico, o que o levou a pensar no cinema de maneira diferente. Quando os Lumière fizeram suas primeiras exibições de filmes, Méliès dirigiu o Teatro Robert Houdin, que tinha esse nome em homenagem ao renomado mágico francês, conhecido seu. Nesse teatro, Méliès executava esquetes fantásticos e números de mágica, com a ajuda de alçapões, espelhos, fios invisíveis, truques de fumaça e todos os outros ornamentos usados para criar efeitos de ilusão no palco. Tendo em vista sua atuação como mágico, Méliès ficou fascinado com as possibilidades de pessoas e objetos fazerem aparições súbitas ou sumir de repente, o que podia, aparentemente, ser realizado com facilidade em um filme. Assim, logo depois de ter visto uma exibição dos Lumière, ele pediu aos irmãos para lhe venderem uma de suas câmeras, que projetavam imagens em movimento. Porém, os irmãos se recusaram, alegando que aquela invenção não iria ajudar Méliès em nada, sendo que o público já havia perdido o interesse na novidade. Não satisfeito, Méliès obteve um aparelho do pioneiro inglês Robert Paul e montou a sua própria máquina. Assim passou a fazer filmagens. Méliès é considerado o primeiro cineasta a ver no filme a capacidade de ir além do real, adentrando o universo do fantástico. Isso teve início com uma obra ao acaso. Certo dia, no início de 1896, Méliès estava filmando a Praça da Ópera, quando o filme ficou preso na câmera sem mover-se para a frente, mas ele conseguiu fazer com que a câmera filmadora voltasse a funcionar. Quando revelou o filme para ver se havia alguma filmagem reutilizável, descobriu algo que faria qualquer mágico vibrar. Um bonde que se passava na rua se transformou de repente em um cortejo fúnebre. O que aconteceu, é óbvio, foi que o bonde estava passando na frente da câmera quando Méliès deu início à filmagem. Porém, quando o filme ficou preso, o bonde, que já havia passado, foi seguido por um cortejo fúnebre. A partir daí, ideias começaram a germinar em sua mente de mágico e ele cria os primeiros efeitos especiais. Todas essas experiências resultaram na criação daquele que é considerado um clássico dos clássicos, precursor do ramo de ficção científica e o filme que abre o cinema para as possibilidades de uso da linguagem da arte. Le Voyage dans la Lune, Viagem à Lua, de 1902. Uma obra-prima de apenas 14 minutos que viria a mudar definitivamente os rumos da linguagem cinematográfica. Viagem à Lua abriu as portas para muitos clássicos que viriam depois dele, como Flash Gordon, de 1936, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de 1968, do diretor Stanley Kubrick, e Guerra nas Estrelas, de 1967, ou como nós conhecemos, Star Wars. A história, parcialmente inspirada no livro Da Terra à Lua, de 1865, de Júlio Verne, do qual foi também uma paródia, relata uma expedição à Lua realizada por homens cuja caracterização lembra feiticeiros, devido aos chapéus pontudos. Tripulantes de uma estranha nave, em formato de bala, que é disparada de um canhão, sendo arremessada à Lua, que possui um rosto humano, chegam ao satélite da Terra. E lá se deparam com seres que são uma mistura de caranguejo, esqueleto e papagaio, chamados selenitas, que esse nome foi dado a uma homenagem à deusa
da Lua, que é Selene. Méliès foi homenageado recentemente por meio do filme A Invenção de Hugo Cabret, de 2001, do diretor Martin Scorsese. O filme conta uma história fictícia da vida de Méliès pela ótica do adolescente Hugo Cabret, que, na virada da década de 1930, passa a viver na estação de trens Montparnasse, em Paris, após a morte de seu pai, um relojoeiro. Nessa estação, já órfão, ele encontra o autômato com defeito, criado todo com engrenagens de relógio, e passa os dias a tentar consertá-lo. No próximo vídeo falaremos de linguagens expressivas, a linguagem cinematográfica, montagens de filmes, extracampo, expressionismo alemão, música expressionista e palco vivo, e só isso. Teremos muito mais vídeos sobre cinema durante o canal inteiro. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e acompanhar minha série sobre cinema aqui no canal. Tchauzinho!